Boa noite, pessoas lindas do meu canal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal ali no Land, tá? Hoje eu irei falar sobre inteligência emocional, tá? De uma forma que irá conscientizar vocês e que fará vocês parar de buscar migalhas de atenção nas redes sociais, que geralmente eu vejo vocês postando, né? Principalmente as pessoas que eu vejo no meu Instagram, né? Sabe aquelas pessoas que vivem postando, trate as pessoas da mesma forma como elas tratam, cansei de ser boazinha ou boazinho, não leva ninguém a nada, só se lasca, sabe? Aprenda a dar sua ausência pra quem não te valoriza, sabe? Eu sempre vejo umas postagens assim nas redes sociais e é muito engraçado porque a intenção daquela pessoa com aquela postagem é qual? Tipo, mostrar pro público dela que as pessoas geralmente têm a tendência de não respeitar essa pessoa, que ela nos prioriza, sabe? Ela não se respeita, não sabe pôr limite, ela não sabe lidar com essas emoções que ela sente sobre se sentir rejeitado ou se sentir desrespeitado, sabe? É uma coisa assim que eu não consigo entender por que as pessoas lidam colocando esse tipo de coisa nas redes sociais, sabe? Gente, eu vou colocar meu celular no carregador aqui rapidinho, tá? Vou pausar aqui, peraí. Pronto, voltei. É porque quando é iPhone, o celular, quando fica ligado a câmera, fica gravando, fica com a tela funcionando, descarrega assim, ó, né? Então, voltando, eu tava falando sobre as pessoas que não sabem pôr limites, não sabem lidar com a rejeição, com a sensação de desrespeito, sabe? Eu vejo que as pessoas geralmente elas não têm que estar publicando ou estar expondo a vida dela ou uma fragilidade na internet, porque na internet não é um lugar para você estar colocando esse tipo de coisa a público para todo mundo ficar vendo ou algo do tipo, porque já que as pessoas vão ver isso, né, ver que você geralmente passa por situações assim de desrespeito e tal, as outras pessoas que vão te olhar nas redes sociais, elas vão ver aquilo e elas não vão te tratar da forma como você gostaria, até porque você já está acostumado a ser tratado desse jeito e de alguma forma você aceita. Então, por que as pessoas vão te valorizar, né? E as pessoas que veem isso também, elas não podem se sentir na obrigação, nem vão se sentir na obrigação de ter que preencher ou de acolher a sua fragilidade. Ninguém vai. Ninguém vai se sentir na obrigação, ninguém quer apoiar uma pessoa ou acolher uma pessoa que passa por isso, sabe? É muito chato. E eu geralmente nem chego perto, porque é uma pessoa que vive reclamando de tudo. Ai, é os céus, ó Deus, eu sou um pobre coitado e tal. Mas enfim, vamos continuar o raciocínio aqui, né? O desenvolvimento da inteligência emocional, ela te ajuda a se posicionar diante de pessoas, tá? Ela te capacita a manter o equilíbrio emocional independente das circunstâncias externas, entende? Por mais que você esteja passando por dificuldades no trabalho, em casa, você tem que aprender a lidar com essas circunstâncias externas, né? É uma habilidade a ser desenvolvida e isso ajuda a entender essa habilidade ela te ajuda a entender a sua necessidade atual, para você mesmo possa entender e que você mesmo possa suprir as suas necessidades emocionais, sem ter que ficar publicando na internet ou tá expondo a sua vida pessoal, sabe? Você mesmo vai conseguir identificar suas necessidades emocionais e vai conseguir dominá-las e supri-las, entende? Não vai ficar colocando nas redes sociais achando que quem vê aquilo tá na obrigação de suprir as suas necessidades, porque não tá, tá? Então a independência emocional é uma habilidade que todos nós podemos ter
e manter esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio interno, tá? Independente das circunstâncias externas. A gente tem que aprender a lidar com algumas circunstâncias externas fazendo cara de pleno. Já viu aquela série do Peaky Blinders, que o cara passa por circunstâncias assim e ele pode estar na pior. Ele pode estar na enrascada, ferrado. Ele consegue se sobressair porque ele faz a famosa cara de pleno. Ele sabe lidar com todas essas emoções dele, porque ele tem habilidade emocional, ele tem independência emocional, ele tem essa consciência do que ele tá sentindo, entendeu? E os homens, eles têm também essa habilidade de ser mais pé no chão, mais racional, né? Não é que nem as mulheres, no modo geral, não vou generalizar, mas acontece, né? Na maioria dos casos, né? Então, eu aprendi que a emoção, ela rouba a razão. E às vezes a gente tá tão emocionado que às vezes a gente faz alguma coisa na impulsividade e acaba se perdendo, se prejudicando por conta disso. Então, é necessário a gente entender melhor as nossas emoções e saber descarregar elas, né? Saber lidar com elas. Isso envolve uma capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas próprias emoções de uma forma mais construtiva, sem depender excessivamente das opiniões ou comportamentos dos outros, entende? Para validar os nossos sentimentos ou tomar uma decisão. Às vezes, as decisões, as opiniões dos outros não é a melhor para você mesmo, entende? Você precisa ter essa independência e um entendimento de que nem tudo que a gente espera dos outros é o melhor pra gente, tá? Desenvolver essa independência emocional não significa reprimir ou negar as nossas emoções, mas sim cultivar uma relação saudável com elas, tá? E com isso a gente pode reconhecer, aceitar de uma maneira mais consciente e equilibrada. Entende? Entende o que eu quero dizer? Isso nos permite ter um maior controle sobre as nossas reações. Se você tá entendendo, deixa aí nos comentários, tá? E é isso, gente. A gente precisa entender as nossas reações emocionais e tomar uma decisão mais alinhada com os nossos valores e objetivos de vida. Porque tem pessoas que elas não vão ter o mesmo objetivo de vida e nem vão entender aquilo que a gente já viveu. Aquilo que a gente já viveu é só a gente que vai entender com as nossas crenças, com os nossos valores, entende? Às vezes você tem na sua convivência uma pessoa Freud, pra não falar outra palavra, entendeu? Vou falar Freud, pra não falar essa palavra. Tem uma pessoa Freud na sua vida que ela não é uma pessoa legal pra você estar andando, que ela não condiz com os valores, não é uma pessoa que é saudável pra você, porque ela gosta de fazer coisas ruins, de livre e espontânea vontade. Então, não é uma pessoa que você quer estar do seu lado, porque ela pode acarretar fazendo coisas piores com você mesmo, entende? Ou moto. Então, continuando, a independência emocional é tão importante para estabelecer relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios, porque as pessoas precisam parar de buscar constantemente a validação externa ou depender dos outros para tomar para nossa própria felicidade ou bem-estar. A gente não tem que buscar ou depender dos outros, entende? Ao invés disso, a gente precisa construir e nutrir conexões autênticas e significativas com os outros, de uma forma mais leve e prazerosa. A gente não tem que ficar expondo na internet a nossa fragilidade ou fazer com que o outro sempre tenha uma obrigação de cuidar, de zelar pelo que você está sentindo. Se você tiver uma pessoa assim na sua família, ótimo. Ok, então faz isso com ela, não faz isso nas redes sociais. Para de fazer isso nas redes sociais, porque isso só vai te prejudicar e as pessoas vão ter uma péssima impressão de você. Sabe aquela coisa, a primeira impressão é que fica? Então a primeira pessoa que tá entrando no seu perfil não vê que você não tá postando nada de interessante e ainda fica postando isca de migalha de emocional,
que a pessoa meio que teria que sentir dó de você e ter que te acolher, te mandar alguma coisa, não fica assim, tal. Vai ter uma outra que vai fazer isso, mas não vai ser sempre que ela vai fazer isso, entende? Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. A gente precisa aprender a reconhecer as nossas emoções. É importante reconhecer e aceitar as nossas próprias emoções, tá? A gente precisa nomear as nossas emoções, porque às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo. E existe inúmeras emoções, tá? O reconhecimento das emoções é fundamental nesse processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Envolve a habilidade de identificar e nomear as diferentes emoções ou as diferentes emoções que a gente sente durante toda a nossa vida, tá? Desde as mais básicas, como a alegria, a tristeza, ou até mesmo aquelas mais complexas, como frustração, ansiedade, não merecimento, porque existem emoções de não merecimento. Por exemplo, tem pessoas que vai fazer uma prova e já vai achando que não vai conseguir, ou vai fazer uma entrevista, tem uma entrevista para a vaga que ela gostaria de entrar, e ela nem vai fazer porque ela não se sente merecedora. E aí ela já nem vai achando que ela não vai conseguir, entende? Então, a gente, às vezes, existe técnicas pra gente reconhecer o nosso emocional, tá? Então, o que me ajuda, tá? A identificar na hora da prática, assim, pra identificar as minhas emoções, que é o mindfulness. Eu já tive aquele povo também, que você vira ele do avesso, ele tá triste, e do outro lado ele tá feliz. Mas eu deixava em casa, não deixava no trabalho, não. Mas me ajudou bastante em casa, sabe? Às vezes a gente tá... Às vezes a gente só tá esgotado fisicamente e mentalmente. Então, a gente chega em casa, come, toma banho e vai dormir. Só que isso não pode ficar continuando todos os dias, sabe? Virar rotineiro. Você tem que começar a trabalhar uma forma que você não precise ficar só nessa rotina, sabe? Você tem que tirar um tempo pra você também, né? Então, uma técnica que me ajudou muito, que é a Mindfulness, ela te ajuda a se concentrar no momento presente e observar suas emoções, suas sensações emocionais sem julgamento. Então, você fica no momento presente e tenta entender: cara, por que eu tô me sentindo assim? Cara, que estranho, teve uma vaga de emprego que passaram pra mim. Falaram que seria muito bom, de acordo com a minha... Porque eu tenho um amigo que passou por isso, né? Eu vi o currículo dele, ele tinha muita experiência na área, ele foi formado nessa área, e aí ele acabou indo para um outro trabalho, e não foi para que ele queria, que foi na qual ele se formou. E aí eu perguntei pra ele por que ele não foi. E aí ele pegou e falou assim: porque eu não tenho experiência na área e eu preciso garantir de alguma forma pra ganhar o meu salário e pagar as contas. Eu falei assim: entendi. Então ele deixou de ir naquela que ele queria, porque ele não se sentia merecedor. Ele acabou ficando numa outra empresa, que era uma coisa que ele fazia, que não tem nada a ver com a área dele, mas que de alguma forma iria ajudar nas contas dele. Mas ele não tentou, porque ele não se sentiu seguro o suficiente ou merecedor o suficiente para poder ter ido naquela vaga de emprego, entende? Então ele meio que deixou de lado aquilo que ele meio que almejava para a vida dele, né, na qual ele se formou. E acontece com muitas pessoas, isso acontece muito, e é normal, é muito comum até. E é desafiador reconhecer as nossas emoções, é muito desafiador. Principalmente no dia a dia, que a gente tá pensando em outras coisas. É tão difícil a gente identificar, a gente nomear as nossas emoções, porque nem sempre é fácil. Especialmente para aquelas pessoas que não foram ensinadas
desde cedo a identificar as próprias emoções, entende? Então, praticar o mindfulness, essa ferramenta de identificar, nomear todas as nossas emoções, ela precisa ser uma coisa trabalhada no dia a dia de vocês, sabe? Isso vai ajudar muito com vocês, sabe? Então, aprender a praticar a autocompaixão, a paciência consigo mesmo durante esse processo, porque às vezes a gente se cobra muito, mas é normal, todo mundo passa por isso, entende? Mas o meu vídeo hoje é nesse intuito de mostrar pra vocês que todo mundo passa por isso e que, por favor, para de ficar postando migalha de atenção na internet, cara. Eu vejo aquilo, eu fico com dó da pessoa e às vezes tem pessoas maldosas que tiram proveito desse tipo de coisa. Ah, a pessoa tá acostumada a ser feita de trouxa, então eu vou tirar proveito também, entende? Não, por favor, para de fazer isso. Para, por favor. Eu tô fazendo esse vídeo pra suplicar pra vocês pararem de ficar fazendo isso. É um desabafo também. Gente, é desafiador sim, mas tem os seus benefícios, entende? Isso te ajuda a ser mais leve, você cria uma maior autenticidade, cria conexão com você mesmo, tá? E você cria uma blindagem, tá? E você acaba criando relacionamentos mais profundos e significativos com os outros, entende? Ao invés de você afastar, você vai aproximar as pessoas. Você vai ficar mais leve. Às vezes as pessoas carentes, elas sufocam as pessoas com as suas carências, sabe? E a responsabilidade é sua, não é de ninguém. Não adianta você ficar colocando nas redes sociais esse tipo de coisa, esse tipo de postagem, porque não vai te levar a lugar algum, lugar nenhum, né? Ô moto, poxa, eu quero gravar vídeo, cara. Tá, então vamos lá. Então, é uma responsabilidade sua. E tem um ponto que eu quero falar, que é um ponto que às vezes as pessoas elas não têm consciência. Eu acho que na maioria das vezes, porque ninguém estuda psicologia, tem uma coisa chamada peptídeo. Peptídeo, guarda essa palavra. Ele é um tecido que recebe informações, é um órgão sensitivo, ele processa as informações e ele elabora uma resposta, uma resposta que geram ações fisiológicas que sejam atendidas através de contrações musculares ou de ativação das glândulas, tá? Ela proporciona a sensação de como dor e prazer. Ela te ajuda até nas informações cognitivas. Então, o peptídeos, ele vai armazenando e ele vai contraindo, é um tecido, tá? E ele vai produzindo uma sensação de dor ou prazer, de ficar ou correr, de reagir ou de correr, sair pra fora, sabe? Tipo, nossa, sair pra fora. Gerundismo, desculpa. Mas, sabe, gente, o peptídeo é isso. Sabe quando aquela pessoa, ela chega perto de você e você já sente uma sensação ruim de tipo, eu não sei porquê, mas aquela pessoa me dá uma sensação de distância, de eu não gosto de estar perto dessa pessoa, ou quero distância, sabe? É porque o peptídeo, ele armazenou essa informação no seu, no tecido, eu não sei dizer, mas ele armazena essa informação. Ele transmite essa informação para você, entende? Então, são várias sinapses, vários sensores que o peptídeo vai armazenando, e aí o seu corpo já consegue identificar, então aquela pessoa, eu tenho que ter distância porque, de alguma forma, isso não me faz bem, mas é porque é uma sensação que o peptídeo, ele não é que ele emana, mas que ele é como se fosse uma reação do sistema nervoso. Você só sente, né? A gente não sabe como é que funciona o processo, mas é isso que acontece.
E aí, quanto mais você fica postando esse tipo de coisa, quanto mais você vai postando coisas negativas, triste ou algo do tipo, as pessoas vão armazenando isso, vão vendo que você talvez não se respeite, que você não se valoriza. Então, mais uma vez, para de postar essas coisas na internet, tá? Então, a gente, ao desenvolver a capacidade de reconhecer e aceitar as nossas emoções, nós podemos começar a construir uma base mais sólida e a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência emocional e a nossa independência emocional. Porque a independência emocional, eu acho que ela é a mais válida de todas, porque você vai ser mais autoconfiante, você vai confiar em si mesmo, você, em vez de colocar no outro uma coisa sua, despejar o seu lixo emocional nos outros, você vai saber lidar e resolver isso sozinha, sabe? Porque às vezes as pessoas vão acabar correndo de você, entendeu? Então, desenvolver inteligência emocional te ajuda muito nesse processo de ter que lidar e não ter que expor, porque às vezes tem pessoas que, quando você expõe os seus problemas pessoais, profissionais, tem gente que se aproveita. Não vou me aprofundar com isso, mas isso acontece, principalmente no trabalho. Não fala da sua vida pessoal, não fala da sua vida profissional. Seja mais independente emocional e aprenda a lidar com seus problemas sozinho. Se tiver algum parente, alguém que você confia, ótimo. Mas não confia numa pessoa de trabalho, de gente que você acabou de conhecer, entende? Nem amigos, mas pessoas mais próximas de você que você vê que dá pra confiar, tá? Então, pra gente desenvolver a nossa independência emocional, a gente tem que buscar autoconhecimento. Por exemplo, teve um livro que eu li que foi O Segredo do Subconsciente. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Me ajudou muito com a minha independência emocional, sabe? Até chorar, eu não choro mais, pra vocês terem uma ideia. Se eu chorar 2 vezes no ano, é muito. É muito. Até às vezes, quando eu tô passando por uma dificuldade pessoal, ou algo do tipo, é muito difícil eu chorar, muito difícil mesmo. Quando eu choro, eu já estranho. Ou eu choro dentro do banheiro, tá? Mas é isso. A gente aprende isso com autoconhecimento, lendo livros, isso, e eu vou falar sobre isso detalhadamente mais pra frente, tá? Então a gente precisa explorar a importância de conhecer os nossos próprios valores, as nossas próprias necessidades e os nossos limites, tá? A gente precisa ter estratégia para desenvolver o autoconhecimento. A gente precisa praticar a meditação, a gente precisa praticar mindfulness, momento presente, entende? Tem perfis também no Instagram que ajudam nessa parte de desenvolvimento de inteligência emocional, tá? O autoconhecimento, ele é um ponto essencial para alcançar a nossa independência emocional, tá? Anota aí para vocês. Independência emocional, galera. É a chave de dessa carência também, sabe? Você precisa sanar a sua carência emocional para você desenvolver a independência emocional, parar de ficar buscando nas outras pessoas, tá? A gente precisa compreender profundamente os nossos próprios valores, as nossas próprias necessidades e os nossos limites, tá? É importante a gente trabalhar isso, tá? Então, no autoconhecimento vai ter um ponto importante que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa dar importância, tá? Que é o nosso autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é fundamental para tomar decisões alinhadas com os nossos valores e objetivos. Mesmo quando a gente está ciente das nossas próprias motivações, sabe? Às vezes a gente tem que entender que às vezes a gente não tá motivado naquele dia para fazer tal coisa. Às vezes eu não tô com vontade de gravar vídeo, eu tenho que... E não adianta, eu tenho que gravar, porque senão eu não vou monetizar nunca o meu canal, né? Eu tenho que bater as 4.000 horas. E põe horas que eu ainda tenho que conquistar, entendeu? Então a gente precisa ter
ciência das nossas próprias motivações e nossas preferências, tá? Podendo agir de maneira mais autêntica e coerente com os nossos objetivos, tá? Por mais que a gente não tá com vontade naquele determinado momento, por mais que a gente tá passando por um momento delicado, a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente tem que ir em busca dos nossos desejos, nossos sonhos, todas as coisas que todos nós almejamos, tá? Então, a gente tem que entender as nossas próprias motivações, tá? Pra você saber onde você quer chegar, tá? Então, depois de falar sobre esse ponto da importância do autoconhecimento, a gente tem que trabalhar um outro ponto, tá? Que é conhecer, a gente tem que buscar explorar os nossos valores e crenças, que ajuda muito nesse processo da gente entender a nós mesmos, o nosso autoconhecimento, tá? Refletir sobre quais os valores centrais na nossa vida e como esses valores influenciam nas suas escolhas, nos seus comportamentos. Faz uma lista de valores pessoais, tá? E perceba como eles manifestam em diferentes áreas da sua vida. Faz uma lista, analisa seu dia, tá? Às vezes a gente tem a sensação de que não nos conhecemos. Na verdade, a gente tem a sensação que a gente já se conhece, né? Porque a gente vive com a gente mesmo todos os dias, e você vai descobrir mais o que da sua vida, né? Então, pra você é muito meio vago falar isso, né? Mas tem um porém. Às vezes a gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece. A gente tem uma falsa sensação de que a gente se conhece. Porque a gente tem uma coisa chamada inconsciente. E o nosso inconsciente ele é cheio de mistérios e coisas desconhecidas. Principalmente se você não trabalhar essa parte. E ele é quem governa a nossa vida, o nosso inconsciente. E isso influencia como você vê o mundo. E isso ajuda a identificar o modo como você age, o modo como você age, né? A forma como você enxerga o mundo. Então, às vezes, a gente precisa visualizar, a gente precisa entender, a gente tem que ir lá atrás, entender por que a gente tem carências afetivas, por que a gente coloca na internet coisas carentes para os outros verem, sabe? Ficar mendigando atenção na internet. Ai, tô me sentindo sozinha, Não, eu não posso falar essa palavra aqui. Eu vou colocar um pi. Sabe, tem gente que fica fazendo esse tipo de comentário na internet. Tem pessoas próximas a mim. Eu não sei se é uma questão de depressão que a pessoa precisa realmente tratar, né? Porque existe todo um histórico pessoal, né, de vida. Às vezes a pessoa perdeu um parente, perdeu uma mãe, e às vezes a pessoa se culpa ou algo do tipo, né? Então existe todo um mecanismo a ser estudado, avaliado, tá? Mas colocar na internet não é uma boa opção. Não é uma coisa interessante de se fazer, porque isso pode trazer problemas para você futuramente. Então entenda que colocar na internet não vai te beneficiar em nada. Em nada. Tá? Depois que você já identificou todos os seus valores, todas as suas crenças, que você mergulhou e parou um pouco para refletir, a gente vai falar sobre um outro ponto, que é sobre as suas necessidades e desejos. Porque anda lado a lado com seus valores, com as suas crenças. Porque os seus desejos, as suas necessidades, quando você identifica esses pontos, fica até mais fácil para você identificar coisas que te levam a agir de uma determinada forma, tá? Então é importante a gente identificar
as nossas necessidades físicas, emocionais, psicológicas e bem como os desejos de aspirações, o que realmente é importante para você, entende? E como você vai fazer isso? Você vai fazer atividades que diz respeito a você mesmo, que ajuda a refletir sobre você, que te faz parar e analisar sobre você mesmo. Por exemplo, como leituras de personalidade na internet. Não sei se você já chegou a fazer, mas é só digitar na internet, teste de personalidade. E aí vão te passar vários testes lá e você vai começar a fazer e vai começar a descobrir sobre a sua personalidade, coisas que te impulsionam a agir da forma como você impulsiona. Por exemplo, leitura sobre o mapa astrológico também tem na internet. Provavelmente você vai pagar uns 30, 50 reais. Eu já achei de 50 reais, mas aí já vai estar tudo detalhado, já vai estar tudo dizendo, especificando tudo certinho. Você não vai ter que descobrir por que o signo tal tá na casa tal ou algo do tipo. Então você já paga e já te dão mastigado, entendeu? E aí você vai ler, você vai analisar se de fato o que está escrito lá sobre você faz parte daquilo que você acredita de quem você é, sabe? O que é importante é você ler, é importante você parar para refletir, sabe? Você ter a oportunidade de refletir e buscar se permitir vivenciar, entendeu? Esse processo do autoconhecimento. Buscar a terapia também te ajuda a, de repente, achar uma pecinha que te ajude a responder uma dúvida que você já tinha, uma dúvida pessoal. E aí um jogo de lógica começa a surgir e te ajuda a concluir o quebra-cabeça e se encaixa e se fecha e você conclui uma resposta que você já tinha dúvida do passado, entende? Então, curso de imersão te ajuda também a encontrar resposta. Numerologia, tem gente que não acredita, mas eu já fui atrás. Eu não me aprofundei muito, mas é interessante, sabe? É uma coisa que você também pode estar buscando pro autoconhecimento, que pode estar te agregando em alguma coisa, sabe? Livros de autoconhecimento, que foi o que me ajudou. Um livro que quando eu comecei nesse processo foi Os Segredos do Subconsciente. Cara, me ajudou muito, 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 muito. Esse livro é maravilhoso. Então faça leitura sobre coisas, mergulhe em cursos, coisas que te leve a refletir sobre você mesmo, entende? Então é muito bacana você trabalhar isso, porque isso te ajuda a entender sua cabeça, isso te ajuda a ser mais autossuficiente, tá? Depois que você identificar suas necessidades, seu desejo, a gente vai para um próximo ponto, que é a definição de limites. Aqui entra a necessidade de aprovação. É difícil definir limites, é difícil. Tem essa questão da necessidade de aprovação. Por isso que torna mais difícil, principalmente quem não tem... quem já não é acostumado a fazer isso, sabe? Às vezes a gente não coloca limite pelo medo da rejeição. Mas quando não colocamos limite, a gente tá dando abertura pro desrespeito, tá? Por isso que é interessante você parar de ficar postando esse tipo de coisa na internet, porque às vezes você dá a satisfação da sua vida e as pessoas acham que elas estão no direito de querer saber da sua vida, entende? Então põe limite, tá? Você acaba colocando a pessoa em cima de você mesmo e que você tá desesperada por aprovação e que diz sim pra tudo, sabe? Você não precisa dizer sim pra tudo, você não pode, na verdade. A verdade é que você nem deve, né? Dizer sim pra tudo. Não se submeta a fazer o que você não quer fazer, sabe? Isso é prejudicial, ficar tentando ganhar afeto e aprovação pra evitar ser mal falada, sabe? Não confunda ser uma pessoa medrosa, uma pessoa fraca, boba, com ser boazinha e pura de coração, sabe? Às vezes pessoas se aproveitam, às vezes elas enxergam isso e vê isso que é uma fragilidade. Às vezes você fala assim pra tudo, 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 e aí
né? A pessoa já sacou e acaba meio que se aproveitando disso. Então não seja uma vítima disso, sabe? Assuma a sua responsabilidade de se colocar nessa posição. Assuma a responsabilidade. Não aceita, então saia dessa. Saia dessa. Você tem que assumir a responsabilidade de não se colocar nessa situação. Entende? Então, uma coisa bacana que uma vez eu vi a gente tá no exato lugar em que a gente mesmo nos colocou, entendeu? Então, seja leal a você mesmo. Seja que nem um gato, sabe? O gato, ele é diferente do cachorro. Não sei se vocês já perceberam, mas os gatos eles são mais autossuficientes. E aí, quando você tenta fazer carinho neles, eles não fazem questão, nem querem, às vezes, que você nem chegue perto deles. Tipo, por exemplo, o cachorro, quando você chega perto, ele já vai todo felizão, correndo atrás de você, já quer carinho, já quer abraçar, já quer dar atenção, mesmo quando a pessoa que ele tá indo não faz bem pra ele, sabe? Aquele amor incondicional, aquilo não faz bem. Aquilo não faz bem. O gato não. O gato, se eu quiser, talvez, se eu quiser, né? O gato é indiferente. Então, seja que nem uns gatos, sabe? Às vezes ser que nem um cachorro. Não é legal, porque você estaria se sujeitando a dizer sim pra tudo e o que não te faz bem, tá? Sabe quando a gente faz uma coisa e acaba se arrependendo? A gente fica com aquela ressaca emocional, a gente fica... Por que eu fiz isso? Por que eu me submeti a fazer esse tipo de coisa? Então, se blinda, se protege. Não pensa assim, se eu fizer isso, será que eu vou ficar com ressaca emocional? Será que isso vai me fazer mal? Mais mal do que bem? Entende? Para pra refletir um pouco, sai de cena e tenta analisar as coisas de um outro ângulo, sabe? Tenta se afastar. Às vezes, quando a gente posta coisas nas redes sociais, a gente tá expondo uma dor nossa, uma carência que a gente pode também estar se prejudicando e também ficar com aquela dor, com aquela ressaca emocional. Então, gente, tudo isso que eu tô passando pra vocês, de alguma forma, eu quero que vocês se conscientizem de que não é legal você ficar expondo sua fragilidade, as suas carências, as suas tristezas, a sua vulnerabilidade na internet. Não é interessante, não é legal. Para, chega. Sabe? Eu tô falando tudo isso, porque de alguma forma eu quero que você se conscientize de que isso vai te trazer mais mal do que bem. Então, de alguma forma eu quero que você pare de ficar postando esse tipo de coisa. Eu não quero que você também afaste as pessoas, você dê alguma coisa para as pessoas se aproveitarem de você. Eu quero que você entenda que isso só vai fazer mais mal do que bem pra você mesmo, entende? Então, depois de você descobrir os seus limites, o próximo passo é as práticas para o desenvolvimento do autoconhecimento, tá? A gente precisa desenvolver o autoconhecimento, tá bom? O que me ajudou foi a leitura. Tem gente que gosta de escrever um diário, mas esse negócio de diário, se alguém pega e começa a ler seu diário, já viu? Então eu indico você ler livros sobre autoconhecimento, tá? Terapia, ou simplesmente reservar um tempo e fazer autorreflexão. Avaliar todas as situações na qual você já passou, sabe? Analisar todas as suas trajetórias, visualizar coisas que você poderia ter feito diferente. Eu sei que a gente não pode voltar no passado, mas a gente pode aprender com o nosso passado, né? Isso ajuda a gente entender por que a gente agiu de tal forma. E ajuda a se posicionar e a não fazer isso de novo, né? A gente precisa aprender a cultivar o autoconhecimento. E olhar pro passado às vezes ajuda a gente a identificar certas coisas e descobrir coisas ao nosso respeito. Então a gente tem que aprender a buscar o autoconhecimento, a gente tem que investir no nosso crescimento pessoal, fortalecer a nossa capacidade
de navegar na vida com confiança e com inteligência emocional, com independência, com integridade emocional, sem ressaca emocional, entende? E depois que a gente entende todo, não que a gente entende, mas depois que a gente analisa tudo sobre a gente, sobre o autoconhecimento, a gente vai para um próximo ponto, que é a autonomia emocional. Tudo isso que eu falei pra você é uma engrenagem que vai rodando uma na outra e que ajuda a você a otimizar todo esse processo, tá? Então, a autonomia emocional. A gente precisa cultivar a capacidade de tomar decisões emocionais saudáveis e assertivas, sem precisar de outras pessoas para tomar decisões por nós, entende? Exemplo, na prática assertiva, por exemplo, a gente tem que aprender por limites saudáveis, né? A gente tem que colocar limite nas pessoas e praticar a nossa blindagem emocional. A gente precisa pôr em prática, a gente precisa colocar, como eu posso dizer, a gente tem que ter um emocional bem equilibrado, bem estruturado, bem definido, pra gente pôr limites saudáveis das pessoas. A gente tem que praticar os limites, a gente tem que ter ferramentas para isso, entende? Então, a autonomia emocional refere-se à capacidade de tomar decisões emocionais de uma forma independente e consistente, tá? Sem ser excessivamente influenciado pelas emoções dos outros ou pela pressão externa. A gente precisa ter essa autonomia emocional. Entendeu agora o que eu quis dizer? Então, a gente precisa trabalhar essa autonomia emocional, a gente precisa ser mais, como eu posso dizer? A gente precisa tomar a frente da gente mesmo. A gente precisa pôr limites saudáveis, a gente precisa parar de ser influenciado pelas emoções, pelas pressões externas, tá? Então, depois que a gente entende sobre essa autonomia emocional, a gente vai falar sobre um ponto que é a tomada de decisão consciente. O que seria? Como a gente faz isso? Por que é importante a gente tomar essas decisões emocionais com base com as nossas próprias intuições e valores? Entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa ter consciência das nossas decisões. E ao invés de simplesmente a gente reagir impulsivamente às emoções e seguir o que os outros querem de nós. Às vezes as pessoas falam pra gente fazer uma determinada coisa, mas nem sempre é o que é melhor pra você mesmo, né? Então é melhor a gente ter essa autonomia emocional. Então, esse ponto que eu falei sobre a decisão consciente, ela é muito importante. Ela é muito importante para poder a gente não ir em decisões tomadas por terceiros que não vão ajudar a gente, que só pode se prejudicar, tá? Depois desse ponto de tomada de decisão, dessa decisão consciente que a gente precisa tomar, a gente vai para um outro ponto, que é a assertividade e comunicação eficaz. Ela é uma habilidade assertiva, ela pode ajudar a expressar os nossos sentimentos e as necessidades de maneira clara e respeitosa, sem ser agressivo e nem passivo, tá? Por exemplo, quando alguém tenta te dar uma alfinetada, você não vai ser agressivo ou algo do tipo. Você vai saber falar de uma forma mais plena. Por exemplo, teve uma vez no trabalho, tinha uma moça que ficava toda hora me observando. Teve um dia que ela falou assim na frente de todo mundo, tá? Que eu tava muito maquiada. Ela falou assim: nossa, você tá muito maquiada, tá querendo conquistar quem? E aí era sempre nesse tom na frente das pessoas, né? Aí eu falei assim, eu pensei na minha cabeça, caramba, a pessoa não pode mais nem se maquiar, não pode nem ter seu próprio autocuidado, não pode fazer nada. Eu fiquei pensando pra mim, né? Mas eu respondi assim pra ela. Falei assim,
Interessante, né, você reparar nisso, porque essa não foi a minha intenção. Eu tenho minha rotina de autocuidado e eu acho que você também deveria ter, né? Tipo, pô, todo mundo tem que se cuidar, todo mundo, né? Só acho. E aí ela meio que. Ela se ligou, né? Porque ela não se cuidava, não se vestia bem, ficava toda descabelada. E aí ficava criticando os outros que se arrumavam. Não, fala sério, né? Então eu falei de uma forma mais. De uma forma mais. Como eu posso dizer? De uma forma não agressiva. Mas eu falei de uma forma que ela entendesse que é a minha forma de autocuidado, né? Eu até falei assim, cara, eu só acho que você deveria também ter esse autocuidado, não é? Né? Na frente das pessoas que ela queria falar, eu falei também, mas fazer o quê? A pessoa tem que entender que não é só porque ela não tá gostando que eu vou sair não é só porque ela não tá gostando que eu vou sair desarrumada de casa, sem me maquiar, sem me vestir. A gente tá indo pro trabalho, né, gente? A gente não vai de pijama de acordo com que a gente acabou, com a cara de sono, com remela no olho, né? Então, isso inclui aprender a dizer sim quando queremos e dizer não quando também não queremos, sem sentir culpa ou necessidade de aprovação, entende? Eu podia muito bem ficar calada pra pessoa que falou isso pra mim. Eu podia muito bem ter respondido na forma reativa, tipo, o que você tem a ver? Cuida da sua vida. Eu podia muito bem ter falado dessa forma. Mas a gente precisa ter uma comunicação mais eficaz. A gente não precisa ser reativo, sabe? Então eu falei pra ela, interessante, né, você reparar nisso, porque não foi a minha intenção, né? Eu tenho a minha rotina de autocuidado e acho que você também deveria ter a sua, né? Assim como qualquer pessoa, assim como todo mundo. Todo mundo tem que ter a sua rotina de autocuidado. Isso ajuda você a ter a sua autoconfiança. Isso é um autocuidado. Então, você sair cheiroso, perfumado, bem arrumado, é muito bom. E isso faz muito bem, principalmente pro trabalho, pro seu dia a dia. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que se arrumar pra ir pro trabalho. Vai ficar com a cara de sono. Ninguém é obrigado a ver sua cara de sono de manhã, entende? Seu mau humor. Não. Vai bem arrumado, vai bem chique, vai cheiroso. E é assim que tem que ser, galera. E aí a gente tem que aprender a aceitar, a lidar com esse tipo de coisa no nosso dia a dia, tá? Vai ter sempre alguém tentando te passar, ó, uma perninha assim, ó, no trabalho, em casa. Acontece, tá? Depois de você trabalhar, você refletir sobre a sua assertividade na sua comunicação, depois de você trabalhar esse ponto, a gente tem um outro ponto que é estabelecer limites saudáveis, tá? Estabelecer limites claros, principalmente com aquelas pessoas que abusam da sua boa vontade, sempre tem. Tanto para relacionamentos pessoais, para relacionamentos profissionais. Então, a gente precisa pôr esses limites porque a gente precisa preservar a nossa própria saúde emocional e a gente precisa manter o equilíbrio entre dar e o receber, entende? Para as pessoas não abusarem, porque tem um estudo que fala assim, quando você dá na primeira vez, a pessoa é grata. Quando você dá pela segunda vez, a pessoa já espera que você vai fazer na terceira vez. Quando você faz na terceira vez, ela acha que você já tá na obrigação de fazer aquilo, mas você não tá. Você tá fazendo de bom grado, você tá fazendo de boa vontade. Então faz uma. Se a pessoa retribui, ok. Então, tem que ter esse equilíbrio entre dar e receber. A gente precisa estabelecer limites saudáveis, tá bom? Então, depois de a gente trabalhar esse ponto de limites saudáveis, vem o outro ponto, que é a resistência à pressão social. É muito importante a gente parar para refletir, analisar as situações que a gente passa, situações que a gente se depara, que às vezes a gente não é obrigado a fazer aquilo que os outros querem que a gente faça, entende? A gente é livre, faz o que você quiser, seja livre, faça o que você quer.
não vá cair na tentação de ir na pressão social. Você precisa trabalhar a resistência à pressão social. Seja livre, tá? Você não é obrigada a nada. Então, não seja escrava de de pressões sociais. Não seja escrava de pressões sociais. Se liberta, seja o que você quer fazer, tá? Você precisa identificar, você precisa ter resistência, tá? Você não nasceu para ser eleita Miss Simpatia, entende isso? Você precisa se libertar para ser quem você determinar, ser quem você quiser ser, entende? Você quer ser isso e ponto. Você não tem que ficar sendo influenciado por pressões sociais, tá? Simples assim. E com isso você consegue desenvolver a sua personalidade. Você não acaba sendo Maria vai com os outros, entende? Então você acaba desenvolvendo ações que te deixam mais feliz, te ajudam na sua independência emocional, entende? Então, às vezes a nossa felicidade ela vem do nosso desapego de ideia equivocada do que os outros pensem ou querem da gente, sabe? Então, se liberta, sabe? Não fica, não cai nessa tentação equivocada que os outros pensem é importante demais. Não é importante, sabe? Que se. Entendeu? Então não acredita nisso, sabe? Desapegue do medo de de não pertencer a um grupo. Desapega disso, de não pertencer ao grupo. A gente não precisa fazer questão, e nem queira fazer questão. Não fazer questão de ser aceito em um grupo faz com que os outros queiram que a gente entre no grupo, sabe? Aprenda a ser surda a opiniões mundanas, sabe? Ao ser desrespeitado. Desligue-se. Desliga o ego, porque às vezes o ego faz a gente agir por um impulso também. Então, ser livre se desapega do resultado, da necessidade de ser reconhecido, sabe? Então, não queira que ninguém te reconheça, não queira fazer parte de um grupo, se desapega dessa pressão social de que você tem que fazer parte de um grupo, você tem que ser aceito, sabe? Então, você tem que criar essa resistência à pressão social. Se desapega disso, sabe? Vamos olhar as palavras para poder conseguir falar mais um pouco. Gente, hoje eu tô inspirada. Tô inspirada, entendeu? Tô inspirada. É porque eu vejo vocês ficarem postando esse tipo de coisa na internet. E aí eu fico um pouco pistola com esse tipo de coisa. Eu não gosto de ficar vendo esse tipo de coisa, entende? Porque isso faz muito mal pra você mesmo. E é uma coisa que eu aprendi, que é não ficar expondo esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa fica se metendo na sua vida pessoal e fica perguntando. E ninguém tem que estar sabendo da sua vida, entende? Tem que parar disso. Para, pelo amor de Deus. Depois de você trabalhar a sua resistência social, depois de trabalhar a sua independência emocional, a resiliência emocional, a gente vai trabalhar um outro ponto, tá? Que é o cultivo da autoconfiança, da confiança interior, entende? Cultivar a confiança interior e a autoestima com autoelogio, com visualização positiva, isso ajuda a gente ser mais confiante, sabe? A gente acaba cultivando mais a confiança interior, sabe? A gente precisa refletir sobre as nossas conquistas passadas, que isso ajuda também. Eu sei que vai muito mais além disso. Sabe o que eu faço antes de dormir? Porque ajuda muito. Lei da atração. A lei da atração, ela trabalha palavras positivas. E você trabalha também a gratidão, coisas que você também quer atrair para sua vida, entende? Então ajuda muito a cultivar confiança interior, a lei da atração. Dizem que quando você faz alguma coisa antes de dormir, ela fica processando durante a noite quando você vai renovar o seu sono. Por exemplo, tem gente que sonhou com o filme que estava vendo, sonhou com determinada coisa. No sonho, ela
sonhou que estava no trabalho, porque ela estava dormindo, ela estava antes pensando no trabalho, então ela acaba dormindo com isso. Então é muito importante você trabalhar a lei da atração com palavras positivas, que isso vai te ajudar muito a... Nossa, eu pensei que não tava gravando. Mas tá assim, Então a lei da atração ajuda muito nesse quesito, te ajuda muito a estar desenvolvendo a autonomia emocional. É tão importante que isso nos permite ser mais resistente, sabe? Diante dos desafios da vida. Ajuda muito. Eu aprendi a ser mais leve, mais desapegado diante das situações. Que nisso ajuda você também a tomar decisões mais alinhadas com o seu verdadeiro desejo, sabe? E viver de acordo com a sua autenticidade. Você não tem que estar seguindo aquela coisa que a família quer, o parente quer, aquilo que todos esperam de você, entende? Então você acaba se imbuindo mais, você acaba criando uma resistência social, te ajuda muito. E te ajuda a cultivar a autonomia emocional, a cultivar a sua confiança interior. Ajuda muito. E depois de falar sobre esse ponto, tem um tema muito interessante que eu gosto de falar também, que é sobre resiliência emocional. É muito importante a gente desenvolver a resiliência para poder lidar com o desafio, com os contratempos, entende? Então a gente precisa fortalecer a nossa resiliência emocional com mudanças, sabe? Nem tudo é igual, nem tudo é absoluto. Então vai haver mudanças, sabe? Mudanças das coisas. A gente precisa aprender a praticar a gratidão também. Então a gente tem que entender que nesse processo de, de desenvolver a inteligência emocional, a independência emocional, tem essa coisa da resiliência emocional, entende? Eu não sei se vocês já chegaram a ver o desenho do Naruto. Não é desenho, é anime. Mas esse desenho é tão maravilhoso pra mim, porque ajudou muito nesse quesito de resiliência emocional, porque no desenho ele fala assim, no desenho, quando o Naruto nasceu, a aldeia da Folha ela estava sendo atacada pela raposa de 9 caudas, a Kurama. E aí a raposa acabou sendo selada, o Hokage, o quarto Hokage, o pai do Naruto, selou a raposa de 9 caudas no Naruto. E aí, em consequência, né, toda essa batalha, o pai dele morreu, a mãe dele faleceu também. E aí ele foi um garoto que teve que se virar sozinho. E aí, quando ele cresceu, isso quando a raposa foi selada nele, ele ainda era recém-nascido, ele tinha acabado de nascer. E aí o pai dele selou nele. Mas depois que ele foi criando mais consciência, que ele tinha uns 5 anos, 7 anos de idade, ele ia pra escola, ele ia fazer as aulas dele, treinamento e tal. E durante toda essa experiência dele, da infância dele, as pessoas ficavam julgando ele o tempo inteiro, falando que não era pra chegar perto dele, porque ele tem a besta dentro dele, porque ele 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 não é pra estar perto, porque tem a besta. E todo mundo olha pra ele com uma cara de rejeição, tipo assim, sabe? Tipo, todo mundo se afasta dele, todo mundo fala que ele não vai conseguir ser nada na vida, todo mundo julga ele, todo mundo coloca ele pra baixo. E de uma forma ou de outra, mesmo com toda essa circunstância, as pessoas colocando na cabeça dele que ele não ia ser nada, que ele não ia conseguir, que ele não ia crescer na vida, que ele ia ser ninguém na vida, ele acreditava nele mesmo, ele falava pra todo mundo que ele ia conseguir ser um Hokage. E eu achava isso muito... Cara, pra não falar outra coisa, eu acho isso muito top, eu acho muito top. O Naruto criou essa resiliência emocional, ele é muito forte, ele é muito
Ai, admiração eu tenho muito do Naruto. Apesar de ser um desenho, por ser um anime, eu gosto muito desse desenho, porque foi uma mensagem muito forte. Por mais que as pessoas falem pra você que você não vai conseguir, se você declarar, se você determinar, você vai conseguir. Só que eu não sei como o Naruto tinha consciência disso na vida dele, de que ele iria conseguir, de que ele, sabe, era só ele ir em frente e negar tudo. Foi sempre uma batalha interior dentro dele, essa resiliência emocional. Ai, é incrível, é só vocês assistindo pra entender o que eu quero dizer. Então, para quem não sabe o que é resiliência emocional, é a capacidade de lidar com os desafios, com as diversidades e situações estressantes de uma forma adaptiva e saudável. Tipo, você aceitar que há coisas que tá fora do seu controle, tá? Então, depois de entender o que é resiliência, a gente precisa falar sobre um ponto importante, que é a aceitação da mudança e da diversidade, tá? Galera, aceitar as mudanças e as dificuldades são parte natural da vida, né? E é possível aprender a crescer com essas experiências. Gente, faz parte do processo. Inteligência emocional, a gente precisa ter. Até as pessoas mais frias passam por isso, entende? Por essa mudança, por essa diversidade. Todo mundo passa por isso, entende? Então, a gente precisa aceitar que existem mudanças, tá? Que existe esse tipo de coisa da nossa vida. É importante a gente trabalhar e aceitar as adversidades da vida. A pessoa até mais fria e calculista nessa vida passa por isso. Qualquer pessoa passa por isso. E a gente tem que ter mais autocompaixão com a gente sobre isso. E não ficar postando nas redes sociais. Eu vou ficar falando sobre isso toda hora. Gente, juro pra você que eu vejo cada coisa. Cada coisa. Mas enfim, vamos continuar. Depois que a gente fala sobre a mudança da adversidade, a gente precisa trabalhar um outro ponto, que é a flexibilidade mental. Flexibilidade mental. Por exemplo, tá? É quando você toca a campainha e aí ninguém abre a porta. Você vai continuar tocando a campainha? Não, né? Você vai... Se ninguém responder, você vai deduzir o quê? Que não tem ninguém. Então a gente precisa ser capaz de entender isso e procurar uma solução alternativa, tá? A flexibilidade mental nos permite adaptar as nossas respostas emocionais a diferentes situações, tá? A gente precisa encontrar soluções criativas para solucionar e enfrentar determinadas situações, tá? Assim, é um exemplo bem besta, mas existe outros tipos de situações, outros exemplos que acontecem, existem vários. Então a gente precisa ter essa flexibilidade mental. Não tá dando certo de uma forma, tenta de outra, tá? Não vai lá na internet ficar se lamentando. Ai, ninguém me valoriza. Ai, ninguém me respeita. Ai, não sei o que. Cara, se a pessoa não tá te respeitando, é porque alguma coisa de errado você tá fazendo. Né? Alguma coisa você tá fazendo de errado. Então você precisa ter essa flexibilidade mental de pensar aonde eu tô errando. Aonde eu posso estar corrigindo para que isso não aconteça mais. E não ficar indo lá na internet e ficar se lamentando por isso. Eu vou bater nessa tecla até o final do vídeo. Por favor, para de ficar postando essas coisas. Tá me entendendo, né? Então o universo vai te trazer aquilo que você aceita da vida. A vida é que nem aquele professor chato que fica no seu pé até você aprender um determinado assunto, até você aprender a lidar com determinada coisa, entende? Então, a vida, por exemplo, alguém tá te desrespeitando, a vida vai te trazer mais pessoas assim até você aprender a pôr limites
e se afastar. Que aí a vida vai te dar outros problemas, entende? Não quer dizer que vai parar, mas você vai aprender a passar por ciclos de uma forma diferente, de uma forma mais leve, sem parar, sem ficar indo na internet e esperar que as pessoas vão resolver seu problema, que não vão, tá? Depois de a gente trabalhar a nossa flexibilidade mental, a gente vai trabalhar um outro ponto, que é a gestão de estresse. Às vezes a gente tá tão pilhada do trabalho, a gente tá tão pilhada do problema familiar, saúde e tal. Então a gente precisa aprender a lidar com o estresse, tá? A gente precisa manter uma rotina organizada. É importante estabelecer horários para você conseguir dormir bem e manter uma alimentação saudável. Praticar a autocompaixão, tá? Praticar a autocompaixão envolve tratar a si mesmo com gentileza e compaixão. Mesmo em situações estressantes, isso ajuda a reduzir a autocrítica, tá? Porque às vezes a gente tá tão estressado que a gente se coloca lá embaixo. Uma amiga minha uma vez falou, uma amiga minha, não era do trabalho, mas uma amiga da internet, que a gente tava fazendo uma chamada de vídeo, a gente tava conversando, e aí ela falou que ela tinha o péssimo costume de chamar ela de puta burra, sabe? Eu falava, gente, que pesado. Não, gente, não se chama assim. Mesmo quando você estiver estressado, pratica autocompaixão, sabe? Não se trata desse jeito, sabe? Se trata com autocompaixão. E aí a gente tava falando sobre isso, né? Que é importante a gente se tratar com autocompaixão. Por isso que eu trago aqui pra vocês, porque às vezes a gente tá com o nosso emocional muito abalado e a gente não sabe lidar muito bem com isso. Então, a gente tem que saber que mesmo em situações assim, a gente precisa ter autocompaixão, tá? Então a gente precisa reduzir a autocrítica, melhorar a nossa resiliência, manter-se fisicamente ativo, que ajuda também, manter a cabeça ocupada, né? Isso é uma maneira eficaz de regular e equilibrar a tensão, que às vezes a gente tá tão estressada que a gente fica com muita tensão muscular, fica travado, fica irritado. Então, manter atividade física ativa ajuda muito, tá? Isso ajuda a melhorar até o nosso humor, tá? Então, mesmo nessas pequenas atividades, caminhada, durante o almoço, a gente pegar uma vitamina C, né? Pegar um solzinho, ajuda bastante. Deixa eu molhar as palavras. Hoje eu tô inspirada, galera. Hoje eu tô falando igual uma matraca. Então, depois de a gente gerenciar e a gente trabalhar a nossa gestão, depois de a gente trabalhar a gestão de estresse, a gente vai falar um outro ponto também, que é o cultivo de uma mentalidade positiva. Mesmo a gente estando estressado, mesmo a gente estando em situações que a gente não acredita em nós mesmos, que acontece, né? Quando a gente tá estressado, a gente tá com o emocional bem abalado, isso ajuda, a gente tem que começar a olhar pra dentro e a gente precisa ter resiliência, a gente precisa entender que a palavra resiliência, ela existe justamente por conta disso. É ser forte até nos momentos difíceis, acreditar até nos momentos difíceis, entende? A gente precisa cultivar uma mentalidade positiva, vendo as dificuldades como uma oportunidade de crescimento e aprendizado, tá? Então a gente precisa cultivar a gestão de estresse, a gente precisa cultivar a mentalidade positiva e um outro ponto também que é a construção de rede de apoios, tá? Aqui vai uma dica muito legal, tá? Você tem que escolher pessoas que te acolhem e não pessoas que ficam te julgando. Pessoas que julgam outras pessoas têm uma baixa maturidade, entende? Para até para refletir um pouco, pessoas que julgam muito os outros, ela tem uma baixa maturidade. Até porque, eu não sei se você tem sua religião, mas eu tenho a minha. Eu acredito que só Deus pode julgar a gente, só Deus. E você é quem? Você é quem aqui nesse mundo mundano querendo julgar outra pessoa? Então, resumindo,
Crie uma rede de apoio de pessoas que te acolhem e não fica te julgando. Pessoas que julgam têm uma baixa maturidade, tá? Afaste-se de pessoas que te colocam para baixo. Junte-se de pessoas que te causem orgulho e admiração. Quando você é rodeado de pessoas que contribuem para o seu crescimento, que cultivam o seu bem-estar, fica mais fácil de desenvolver a sua autoestima, a sua independência emocional, sabe? Você acaba tendo espaço, apoio para pessoas, apoio de pessoas maravilhosas que pode contribuir para o seu crescimento, sabe? Sem sobrecarga, sem julgamento, entende? Isso ajuda a diluir um pouco o peso das dores, faz com que não adoecemos. A gente precisa de mais tempo de qualidade e autocuidado. Não deixa que esse tipo de pessoas que fiquem te julgando, minar a sua autoestima, tá? Galera, então não perca o tempo de vocês com fofoca, com redes sociais, com coisas da vida alheia, sabe? Da internet. Se comprometa a ter hábitos saudáveis, sabe? É muito comum os profissionais da saúde dizerem que um indivíduo ativo, ele diminui o seu nível de ansiedade e de estresse. Automaticamente, a sua autoestima e a disposição para enfrentar a rotina, ela aumenta. Então, isso é uma verdade. Então, se comprometa também a ter bons hábitos saudáveis. É muito importante. Depois que você trabalha seus hábitos saudáveis, você também pode praticar a prática do relaxamento, que é uma coisa mais fácil, né? Coisa mais fácil. Ler um livro, dançar, ouvir música, jogar um videogame, né? Às vezes o videogame ele não te ajuda a relaxar, né? Você fica cansado também, tá? Eu jogo videogame, eu gosto muito de jogar videogame, mas ao invés de você descansar, você fica mais cansado quando você joga videogame. Por mais que você fique parado, sentado, né, pra tela de uma TV, você só vai perder tempo, você vai ficar ali um tempão e vai continuar cansado. O videogame ele não é pra descansar. Ele é uma atividade de... tô a fim de fazer alguma coisa e vai lá e joga videogame, entende? Não é uma atividade para relaxamento, sabe? Tomar banho de piscina, ir pra praia, tá? Depois que você separou o seu momento de relaxamento, a gente precisa colocar limites saudáveis também, tá? Todos nós queremos ser aceitos e amados. Por isso a gente evita estabelecer limites para evitar possíveis conflitos ou desaprovação. O medo de perder relacionamento ou enfrentar consequências negativas nos impedem de agir no nosso próprio benefício. Então a gente precisa aprender a colocar limites saudáveis, tá? Além disso, isso abaixa a nossa autoestima quando a gente não coloca, entende? Pode levar a uma crença de não merecimento. A gente precisa colocar limites e cuidar de nós mesmos. A gente não pode colocar em segundo plano a gente. Não pode priorizar a necessidade dos outros acima das nossas, entende? Então a gente precisa ser comprometido com nós mesmos, entende? A falta de confiança nas nossas próprias habilidades pode dificultar a nossa assertividade na comunicação de limites. Então, você precisa ter isso muito pré-definido, pré-estabelecido, tá? Independente de qualquer seja o motivo pelo qual é difícil estabelecer limites saudáveis, o grande segredo para fazer é treinar a sua comunicação, tá? Para expor seus limites, para, de alguma forma, sempre impor o seu respeito, de uma forma gentil e assertiva. Também de uma forma clara também e não passiva, mas que você saiba expor isso, tá? Então, depois de estabelecer seus limites saudáveis, a gente precisa falar de um ponto importante, que é trabalhar a sua autenticidade, tá? A gente precisa colocar isso em prática, sabe? A gente precisa colocar os nossos limites.
Às vezes a gente não coloca isso e diz sim e se põe de lado, entende? Então a gente precisa ser mais autêntico. A gente precisa aprender a trabalhar a nossa autoexpressão, a nossa criatividade. O segredo tá em conectar com você mesmo e com as suas emoções de uma forma mais significativa. Já pensou tomar café numa livraria, lendo um livro de psicologia, sabe? É porque é mais a minha vibe. Eu gosto muito sobre essa coisa de autoconhecimento, sabe? Mas você pode desenhar, você pode visitar um museu, você pode ter um estilo próprio. Você segue lá um famoso que tem um determinado cabelo, um determinado estilo, e aí você gosta, né? Você vai estar de alguma forma expressando a sua criatividade, cultivando a sua autenticidade. Eu incentivo vocês a colocarem em prática todas as estratégias, todas as técnicas discutidas aqui no vídeo. Lembrando que a jornada rumo à independência emocional é um processo contínuo e que cada pequeno passo faz a diferença, tá? Reflete sobre isso, pensa sobre isso, tá? Gratidão pelo apoio a todos vocês que me ajudam a crescer aqui no canal. Se tiver interesse em algum outro tema, alguma questão que vocês queiram que eu faça um vídeo, coloca aqui nos comentários, compartilha com as suas próprias experiências ou dúvidas sobre o tema. Coloca aqui, vamos criar uma comunidade de apoio e trocar ideias aqui nos comentários, sabe? Isso vai ajudar a melhorar a qualidade do vídeo, isso pode ajudar outras pessoas, então coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que eu poderia melhorar um pouco mais. Gente, eu convido vocês que vocês façam a inscrição de vocês também, para vocês receberem conteúdos mais sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal, emocional. E além disso, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês, com os familiares, que também possam se beneficiar do tema abordado aqui hoje. Se você tem aquele amigo que também fica fazendo essas postagens, né? Fala, fulano, você tá errando nisso, eu acho interessante você assistir esse vídeo, né? Então, galera, não estaciona no tempo, passa a fazer escolhas que te façam sentir mais orgulho de si. Isso vai aumentar a sua autoconfiança. Os nossos medos são combatidos pela falta da ignorância. E quanto mais a gente estuda, mais criativa a gente fica. Menos impedimentos temos para realizar os nossos sonhos, nossos objetivos. E menos estamos apegados a crenças errôneas sociais, sabe? Então, portanto, maiores serão as nossas chances de ser feliz, de sermos felizes, sabe? Independente de sermos felizes e a gente acaba sendo mais emocionalmente independente, sabe? A gente acaba vivendo uma vida mais autêntica e realizada e mais leve, sabe? Então, eu incentivo vocês a darem continuidade no processo do crescimento pessoal e emocional. Continua, sabe? A gente, por mais que a gente ache que a gente se conhece, a gente não se conhece por completo, sabe? Por isso é importante a gente dar continuidade no crescimento pessoal, crescimento emocional. Isso vai impactar na vida, isso vai aumentar seu valor social e a sua autoimagem. Você vai enxergar você vai se enxergar como uma pessoa mais interessante. E o meu recado é esse, galera. Não vou me estender mais. Gratidão, uma ótima jornada em busca da sua independência emocional. Um beijo.